Capítulo 13, do verso 1 ao verso 9. Vamos ler de maneira responsiva. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés: achou-se escrito que os amonitas e os moabitas que não entrassem jamais na congregação de Deus. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Fizeram para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Então soube do mal que Eliacibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Meus irmãos, tem algo maravilhoso na nossa história, e esse algo maravilhoso acontece a partir do momento em que descobrimos essa nossa relação graciosa com Deus, de fé, amor, esperança, na caminhada cristã. É o fato de que Deus está trabalhando em nós. Essa é a afirmação que eu gostaria que você levasse para casa hoje. Deus está trabalhando em você. O tempo todo, a cada milésimo de segundo, todos os dias, Deus está trabalhando em você. Ele não apenas está trabalhando através de você, Ele não está apenas trabalhando por você, Ele não está dirigindo alguns detalhes da sua vida. O objeto da ação de Deus somos nós. A Bíblia vai dizer que nós somos o barro e Ele é o oleiro. E Ele tem a autoridade para gerir a nossa vida. Ele é o Deus soberano, Ele vai moldando o barro que somos nós, para sermos utensílios de honra nas suas boas mãos para a glória dEle. Então, cada detalhe da nossa vida é dirigido segundo a providência de Deus. Deus está trabalhando em você o tempo todo, de maneira que cada detalhe da sua existência, seja na sua saúde, seja nos seus relacionamentos, seja na sua vida financeira, seja em aspectos espirituais da sua vida, ou até mesmo na sabedoria intelectual, em cada detalhe, Deus está te moldando, porque Ele quer usar você de maneira específica. Ele tem projeto para a sua vida, Ele tem planejamento para a sua vida, Ele tem propósito para a sua vida. Às vezes, um detalhe que aconteceu na sua história de vida lá atrás, que você achava assim que, eu não entendi por que isso aconteceu. Deus tem um propósito, lá na frente você vai descobrir. E eu queria que você lesse comigo, então, essa frase que eu coloquei aí. Deus está trabalhando em você, e Ele não tem pressa. Deus está trabalhando em você, e Ele não tem pressa. Nós somos os apressados, Deus não. A natureza segue seu curso. A cada dia que passa, você tem um novo processador, um chip que agiliza as informações no seu celular, no seu computador, na sua televisão. Você está o tempo todo vendo o lançamento de um carro mais rápido, de uma moto mais rápida, de um ônibus mais rápido, de um metrô mais rápido, de um trem mais rápido. Existem países que têm trens que funcionam, e que são de altíssima velocidade, e assim você percebe que a humanidade busca ganhar tempo, tem pressa. Deus não.
Deus não, o sol continua nascendo no mesmo horário, se pondo no mesmo horário, Deus não tem pressa. Não, mas tem milésimos de segundo, que a cada 5 anos, calma, Deus não tem pressa. Você continua vendo bebês demorando 9 meses para nascer, Deus não tem pressa. Se tivesse isso na mão do homem, seria bebê fast food, né? Me dá um menino loirinho dos olhos azuis, passar no McDonald's ali, né? Inclusive, em inglês, é tão interessante a língua inglesa, ela tem um detalhe interessante, entregar um bebê, delivery, pizza delivery, bebê delivery, é o mesmo sentido na língua inglesa, né? Então, quando você chega numa enfermaria, você vai num delivery, mas não adianta, vai demorar 9 meses para nascer. Então, nós olhamos essa realidade do Deus que está trabalhando em nós e Ele não tem pressa. E às vezes nós vamos entender alguma coisa que Deus realizou em nós muito tempo depois. Por exemplo, Deus trabalhou 80 anos com Moisés, para depois começar a usá-lo. Jesus Cristo viveu 30 anos, ou perto disso, vou discutir isso com vocês. Mas só depois Ele inicia um ministério que dura 3. O apóstolo Paulo é convertido pelo Senhor, ele demora 14 anos para começar de fato a produzir um ministério. Deus não tem pressa. E muitas vezes nós queremos as respostas de oração imediatas, e Deus não tem pressa. Mas Ele está trabalhando em nós. E esse contexto é interessante, porque se você olhar o texto, dá uma olhada aí, mantenha sua Bíblia aberta em Neemias 13, você vai ver que existe uma preocupação com o dia, com o horário. O autor está preocupado com isso, porque essa é a nossa preocupação, mas não é de Deus. Olha aí, se você olhar, por exemplo, versículo 27 do capítulo 12, você vai ver aqui na dedicação dos muros de Jerusalém, aí versículo 43 do capítulo 12, no mesmo dia, versículo 44, ainda no mesmo dia, versículo 1 do capítulo 13, naquele dia. Só que aí, quando Neemias vai contar a história, ele fala assim, não, peraí, eu quero voltar um pouco no tempo para dizer que Deus já estava preparando algo em mim, através de mim, para que pudéssemos aprender. Aí o versículo 4 diz, ora, antes disso, olha aí o versículo 4 do capítulo 13, ora, antes disso, e aí ele vai contar o problema. E o problema está do versículo 4 ao versículo 9. Qual que é o problema descrito do versículo 4 ao versículo 9? O problema descrito aqui do versículo 4 ao versículo 9 é que depois que os muros foram dedicados, depois que os levitas estavam no seu determinado lugar, depois que os sacerdotes estavam no seu determinado lugar, depois que o povo estava tudo certo, tudo organizado, Jerusalém está pronto, deu um trabalhão danado, Neemias resolve tirar um sabático de 1 ano. E ele diz assim, está tudo organizado, eu vou tirar um sabático de 1 ano, eu preciso voltar lá para o rei, conversar com ele, depois eu volto. Não deu outra. Foi Neemias sair para o sabático dele de 1 ano, quando ele voltou, estava tudo complicado. Isso aconteceu com Moisés, no sabático de Moisés, quando ele subiu o monte, vocês se lembram disso? E aí ele vai lá orar, ficar com Deus, quando ele volta, o povo já tinha feito um bezerro de ouro, já estava criando um processo de idolatria. Neemias acontece o mesmo fato, está aí do versículo 4 ao versículo 9, ele disse que quando ele voltou, olha o versículo 6 no final, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Versículo 7, então soube do mal que Eliacibe fizera para beneficiar a Tobias. O que esse Eliacibe fez? Ele pegou o Tobias, que tinha se casado com uma parente dele, e para agradar o Tobias, ele tirou todas as ofertas da câmara, porque era a casa do tesouro. Quando as pessoas consagravam dízimos e ofertas, isso era em espécie, eles pegavam esses dízimos e ofertas, não tinha banco para fazer transferência, acesse o nosso site, que você vai ver que tem jeito de fazer transferência de banco, né? Não tinha jeito de fazer isso, o que eles fizeram? Eles tinham uma câmara lá que guardavam lá ouro, prata, os dízimos, que eram depositados para manter a casa do Senhor. Só que o Eliacibe falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos trazer Tobias para morar aqui dentro, ampliando essa câmara, e vamos jogar esses utensílios da casa do Senhor para fora desse lugar. Porque ele é uma pessoa tão importante, ele é uma pessoa tão especial, que nós vamos mudar toda a dinâmica da casa de Deus para agradar essa pessoa, que era Tobias.
Agora, vamos lembrar quem é Tobias. Tobias é um mala. Tobias é o sujeito que tinha armado, desde o começo da história da reconstrução dos muros, problemas atrás de problemas contra Neemias. Mas como ele era amigo de, agora, esse grande homem, Eliacibe, então Eliacibe, aproveitando a ausência de Neemias, tira todo o projeto que estava sendo executado da casa do Senhor, as coisas estavam direitinhas, e vamos agradar o Tobias. E vamos fazer o que Tobias quer. O problema é que esse homem conduz o povo do Senhor ao erro. E isso nós vamos ver daqui a pouco. Então, esse é o problema do capítulo 4, ou do versículo 4 ao versículo 9. Bom, então nós temos um Deus que está trabalhando em nós, ele não tem pressa, e ele está trabalhando aqui na vida de Neemias, ele está trabalhando na vida do povo, e ele não tem pressa. Mas sempre tem uma armadilha. Como vencer esses obstáculos para o nosso progresso na vida? Essa é a pergunta que nós fazemos aqui para o texto. O que o texto pode nos ensinar quando, depois de tudo estar organizado, sermos conduzidos muitas vezes a armadilhas de relacionamentos ímpios dentro da própria casa do Senhor? E é isso que Tobias faz quando ele conduz o povo a desobedecer a palavra do Senhor. A primeira coisa que nós vamos observar é o versículo 1. O caminho do progresso espiritual, para que possamos continuar progredindo com um Deus que está trabalhando em nós, e Ele não tem pressa, vai trabalhando em nós dia após dia, passa pela leitura do livro. Versículo 1 diz: naquele dia se leu para todo o povo no livro de Moisés, e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Tobias fazia parte desse grupo. E aí o texto vai nos dizer que o povo leu o livro e percebeu o erro que eles estavam, porque é a Bíblia que julga os nossos passos, não é o que eu acho que você pensa, é o que a Bíblia diz. Isso é fundamental na vida cristã. Tem gente que acha que tem mais autoridade que a Escritura Sagrada. Não. Não importa o seu título, não importa o seu grau de influência, não importa quantos amigos você tenha no Facebook, ou quanto de dinheiro que você tenha na conta bancária. Importa o que a Bíblia diz. Ponto final. Fique com a Bíblia. Por exemplo, Lucas capítulo 24, verso 32. Deixa marcado em Neemias e vai lá para Lucas, por gentileza. Lucas, capítulo 24, versículo 32. É um texto conhecido de Lucas. Jesus ressuscitou, os discípulos estão no caminho de Emaús, Jesus se coloca ao lado deles, eles não reconhecem que é Jesus ressuscitado, 2 discípulos, eles começam a conversar com Jesus, dizendo: o senhor não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E Jesus fala: o que aconteceu? E eles começam a contar para Jesus sobre a ressurreição de Jesus, né? Que para eles era um boato, que ainda não era fato, e Jesus está ao lado deles. Aí diz o capítulo 24, verso 32, olha que interessante, que Jesus começou a falar para eles, versículo 27, né? E começando por Moisés, Jesus, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aí diz o versículo 32, que depois que Jesus se revela, eles então disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz que a palavra do Senhor, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, ela é útil para nos conduzir à palavra de Deus. Jesus nos ensina que nós não precisamos de uma outra revelação. O apóstolo Paulo até condena quem traz uma outra revelação, Gálatas, capítulo 1, verso 8 a 10. Nós precisamos conhecer esta revelação, que Jesus Cristo diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, quando o povo lá em Neemias, volta lá para Neemias capítulo 13, é chamado pela graça do nosso próprio Senhor a progredir de novo, já que eles haviam regredido no seu relacionamento com Deus, quando receberam Tobias e fizeram esse absurdo na casa do Senhor, o que chama a atenção, o que traz o diagnóstico espiritual e revela a enfermidade, é a leitura da palavra. É a leitura da palavra. Como é que eu posso ajudar alguém? Leve a palavra.
Como é que eu posso ser mais sábio? Leia a palavra. Como é que eu posso edificar a minha vida espiritual? Leia a Bíblia, conheça a Bíblia. Eu não entendo essa tradução. Existem outras traduções, com linguagem de hoje, linguagem Nova Versão Internacional, tem muitas traduções no português, porque essa aqui de vez em quando tem umas palavrinhas complicadas, mas você pode optar por outras, traduções boas. Existem traduções ruins, e quais são as melhores? Você pode ler a Bíblia na Nova Versão Internacional, por exemplo, que é uma boa tradução, você vai ter tranquilidade, não vai ter dificuldade de interpretar. Então, a palavra do Senhor foi aquele instrumento usado por Deus para levar o povo de volta à sanidade, à saúde espiritual. E foi a palavra do Senhor que trouxe também o povo de volta à saúde espiritual, quando Jesus Cristo deixou claro que ela deveria ter prioridade na nossa vida. E é a palavra de Deus que é sempre trazida à lembrança por cada apóstolo, quando os apóstolos dizem que nós precisamos conhecer a palavra, porque ela nos educa. Portanto, se nós queremos progredir e perceber Deus agindo em nós, nos detalhes da nossa vida, use a Bíblia. Foi isso que eles fizeram. Versículo 2 aí do capítulo 13. Além do livro, é necessário uma lembrança. O versículo 2 diz: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. O nosso Deus converteu o quê? A maldição em bênção. O nosso Deus converte maldição em bênção. Esse é o nosso Deus. Quem me garante isso? A palavra. A palavra. Mas não apenas uma história qualquer. Eu trago na lembrança as histórias da ação de Deus na vida de pessoas, que a palavra descreve, na vida de pessoas que eu ouvi o testemunho pessoalmente, mas eu também busco na minha própria lembrança o fato de que Deus não me abandonou em nenhum momento da minha caminhada. Deus sempre cumpriu a sua palavra comigo. Nunca vi um versículo sendo mentira. Nunca. Cada vírgula dessa escritura sagrada é uma verdade absoluta de Deus. Deus não mente, Deus não engana, Deus não escreve um mito. Deus narra a nossa história porque Ele está trabalhando em nós e Ele não tem pressa. E às vezes você lê um versículo por dia e Deus não tem pressa. Ele fica lá, precisava ler mais. Aí bate aquela santa preguiça, aí você lê um versículo por semana. Mas Deus não tem pressa. Ele vai te incomodando, tocando seu coração. Até uma hora em que você percebe que está sofrendo de inanição espiritual. E despertado pelo Espírito Santo, você tem fome e sede da palavra do Senhor. E as coisas mudam. E a mente, a memória fica viva. Olha, esse povo aqui não era fácil. Diz o versículo 2, que os filhos de Israel tiveram problemas com eles desde a época de Balaão. Lá em Gênesis, capítulo 19, conta a história do nascimento desses dois povos, amonitas e moabitas. Eles nascem de uma relação de duas irmãs que não tinham filhos, não eram casados, e percebendo que não iam casar, embriagaram o seu próprio pai, dormiram com o pai e se engravidaram do pai. Então, amonita e moabita são filhos desse relacionamento, de duas filhas com um pai bêbado. E a história nos conta, em Números capítulo 22 a 24, depois você pode ler na sua casa, que havia um profeta chamado Balaão, que era movido por dinheiro, e que ele é chamado pelos inimigos do povo de Deus para levantar palavras de maldição contra o povo de Deus. É por isso que entra Balaão aqui nessa história. Mas Números 22 até 24 diz que cada vez que Balaão pronunciava uma maldição contra o povo de Israel, ou tentava, porque ele estava sendo pago para isso, ele não conseguia, ele trazia no final palavras de bênção. Então nós temos que ter no nosso coração a certeza de que Deus está trabalhando em nós, a cada dia, sem pressa, e Ele usa o instrumento da palavra, e Ele traz também ao nosso coração a lembrança de que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não adianta o mundo inteiro levantar uma palavra de maldição contra o povo de Deus, porque não vai pegar.
Ah, por quê? Porque eu sou poderoso? Porque... Não, é pela graça de Deus. Porque nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Não adianta, mexer com filho de Deus, filha de Deus, é fria. É o pior negócio. Porque nós somos guardados debaixo do cuidado e do amor de Deus. E isso tem que vir à nossa lembrança o tempo todo. Essa história de Balaão tem que ser uma verdade professada por todos nós. Não adianta amaldiçoar. O povo de Deus será sempre abençoado. Versículo 3 diz que além de um livro e uma lembrança, nós precisamos ter uma atitude. Então, se eu quero perceber o progresso na minha vida, a ação de Deus, a transformação que Deus realiza em mim, eu preciso buscar no livro, eu preciso buscar na minha memória, mas eu preciso também agir. Eu preciso ter uma atitude. Olha o que diz o versículo 3. Eles, quando ouviram, eles se apartaram do erro. Tirou todo o elemento misto, disse: isso aqui não nos pertence. Eles ouviram, entenderam que aquela mensagem era de Deus, trouxeram a lembrança, a bênção de Deus e o problema que aquele povo já tinha levantado na vida deles, e falaram: nós não queremos isso, nós vamos agir. Se você olhar o capítulo 13, dá uma olhada no capítulo 13, verso 23 e 24, diz o capítulo 13, verso 23 e 24, que aquele povo, e o exemplo de Tobias e de Balaão era só um deles, tinham influenciado tanto o povo de Deus, que chegou a um ponto, olha o verso 23 e 24 do capítulo 13 de Neemias, que vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Qual o problema disso? É que seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Deus não tem pressa. Queridos, é só estudar a história. Por que do cuidado de Deus aqui, nessa época? Porque Israel, como nação, desapareceu por mais de 1000 anos. Israel vai nascer de novo em 1950. E quando Israel nasce de novo por um decreto da ONU em 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, quem está presidindo lá é um brasileiro, né? A Assembleia Geral da ONU, o povo de Israel pôde se congregar e se transformar em poucos anos nessa nação de novo, tão forte quanto é. Aí você pergunta, como é que esse povo conseguiu ficar 1000 e tantos anos espalhado pelo mundo, preservando sua cultura e sua fé? Porque eles preservaram a sua língua. Por isso que lá em Neemias o Senhor vai falar: cuidado com esse povo que quer mudar a sua língua, porque Deus sabia que lá na frente, mais de 2000 anos depois, eles iriam precisar de conservar a sua cultura e a sua fé através da sua língua. Isso é forte, mas é um elemento que liga a Torá, que o judeuzinho é ensinado desde criança a decorar. Bereshit bara Elohim hatshamai, veretz, e vai. Desde criança, não importa se ele nasce no Brasil, se ele nasce na Argentina, na Inglaterra, na Itália, ele vai aprender. Ele vai aprender. Você pega um brasileiro, joga ele 10 anos fora do Brasil, ele tem dificuldade de falar português depois. Não é? Mas um judeu não. Porque eles preservaram isso. Porque o livro diz, porque a lembrança da importância dessa cultura e fé diz, e porque eles precisavam tomar uma atitude. São 3 princípios que nós precisamos guardar. Oswald Chambers diz o seguinte: hoje o mundo está tirando tantas coisas da igreja, tantas características da igreja, e a igreja está pegando tantas coisas do mundo, que está difícil de saber onde é que nós estamos, se na igreja ou no mundo. Tem igreja que quando se reúne, mais se parece com Rock in Rio do que com culto de adoração. Cada coisa no seu lugar. Então nós precisamos olhar para o nosso coração e resgatar a instrução do livro,
a lembrança da ação de Deus, a história da ação de Deus e tomar uma atitude. E a atitude passa por uma decisão clara de perceber que Deus tem projeto para as nossas vidas. 1 João capítulo 4, vamos lá? 1 João capítulo 4, versos 5 e 6. 1 João capítulo 4, versos 5 e 6. Vamos começar no 4. 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Quer dizer que existem falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Não tenha medo de maldição. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Está valendo até hoje. Ai, pastor, mas tem gente que faz isso, faz trabalho. Não tenha medo. Você foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus. O poder e a autoridade do Senhor está sobre sua vida. Anda tranquilo. Tranquilo. Os reformadores nos ensinaram isso muito bem. Versículo 5. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Popularidade do mundo é próprio de falso profeta. Versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Existe um espírito do erro e ele está aí. Mas nós temos que usar tudo o que a palavra de Deus nos dá como instrumentos e a nossa própria lembrança da ação de Deus em nós para transformar a nossa caminhada numa caminhada progressiva para a glória do Senhor. Portanto, voltando à afirmação, Deus está trabalhando em você e Ele não tem pressa. Nunca se esqueça disso. Deus está trabalhando em você. Senhor, eu quero reconhecer o Senhor trabalhando em mim. Leia a palavra. Senhor, eu estou meio fraco. Busque na sua memória, traga lembrança o que pode te dar esperança. Mas olha, o que eu faço? Toma uma atitude. Não fica só lembrando do versículo bíblico, não. Faça alguma coisa. Se você sabe que aquilo desagrada a Deus, então foge. Foge. Esse lugar aqui é um lugar que Jesus Cristo poderia estar do meu lado? É uma pergunta tão simples, né? Essa festa que eu estou dando, Jesus Cristo poderia estar aqui? É simples. Eu costumo dizer que pastor é o ser que mais desfaz festa no mundo. A festa está animada, chega um pastor, baixa o som aí, muda aí. Né? Isso é natural, a gente tem um curso no seminário que a gente aprende. Né? Então nós precisamos tomar atitudes para que possamos perceber claramente os benefícios de sermos barro na montoleira. E é muito bom ver a cada dia Deus agindo em nós, Deus agindo por nós, Deus agindo através de nós, sem pressa, sem pressa. Não tem ninguém que dita ritmo para Deus, Ele faz do jeito que quer fazer. E nós andando nesse mundo aí louco, tranquilos. Porque em paz eu me deito, e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. É Deus que me guarda. Aí eu começo a lembrar dos versículos da palavra das promessas de Deus. Ai, como é que vai ser? E cai presidente, entra outro presidente, cai outro presidente, tem um que cai e não cai, outro vai cair, como é que fica esse negócio? O meu rei, que está acima de todos, tem nome. Ele se chama Jesus Cristo. Não sou um ser alienado, sou um ser descansado. É diferente. Porque, como diz o salmista, eu não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim, diz o salmista. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. A minha alma. Portanto, nós precisamos voltar a essa percepção da palavra, da lembrança, da atitude. E aí nos alegrarmos com o fato de que Ele está trabalhando em nós e Ele não tem pressa. Vamos orar. E eu queria convidar você, aqui é a casa de Deus, um momento para isso, a com a sua mente focada na palavra do Senhor, se você quiser, com seus olhos fechados, para concentrar melhor,
Eu queria que você agora colocasse em oração a sua vida e agradecesse, porque Deus está fazendo de você uma pessoa melhor. Não se engane, você é melhor hoje do que era ontem. Você é melhor hoje do que era ontem. E é Deus quem está trabalhando em você. Então coloque a sua vida diante do Senhor. Se você anda angustiado, preocupado, descansa. As maldições do mundo não podem entrar para dentro da sua vida e da sua casa, elas não têm poder para isso. Onde a luz está, as trevas só ficam do lado de fora. Vós sois luz do mundo e sal da terra, disse o Senhor Jesus. Foi Ele quem disse. Tranquiliza seu coração. Deus está no controle de todas as coisas, agradeça a Deus por isso. Fale, Senhor, me dê sabedoria, eu quero ter mais disposição para ler a Tua palavra, me ajuda, Deus, de vez em quando bate uma preguiça, me ajuda, Senhor. E que Deus te dê atitudes, peça isso a Ele, me dê atitudes boas, proativas, construtivas, para a glória do Senhor. O objetivo de tudo isso, Senhor, é quando as pessoas perguntarem que vaso de honra você é, você diga, sim, sou vaso de honra, mas para a honra do Senhor nosso Deus, para a glória de Deus. Ele tem me usado, graças a Deus. Ore isso, peça isso, Ele usa todos nós. No seu trabalho, na sua família, na escola, Ele é fantástico. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor dá propósito para a nossa existência, o Senhor dá razão para a nossa vida, o Senhor dá missão para vivermos, existirmos, e o Senhor tem uma tremenda paciência conosco. Que bom, Deus, que bom. Muito obrigado que quando nós erramos, o Senhor diz e sussurra no nosso ouvido, o seu sussurro santo, você errou, não erra mais, eu te perdoo, e pedimos perdão, e renovamos a nossa caminhada com o Senhor, e percebemos o Senhor abrindo portas, indicando o caminho, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Agora, Deus, enche o nosso coração dessa alegria, que vem do conhecimento da Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, nos dê memórias de gratidão, e nos dê, ó Deus, atitudes construtivas, em todas as áreas da nossa vida, para que possamos semear e colher a 100 por 1, para a glória do Senhor. Abençoe cada família aqui nessa noite representada, em nome de Jesus Cristo.